Bom, aqui nos nossos estúdios, nós vamos conversar agora, como eu falei ainda há pouco, com o promotor, eu, jornalista Arimatea Carvalho, editor executivo do Jornal Meio Norte, que vai começar a discutir nas escolas, aliás, já começou, né, o Ministério Público já começou um projeto dele, a questão da Lei Maria da Penha. Então, a discussão da Lei Maria da Penha se deu por algum motivo para ser discutida especificamente na escola. É exatamente isso que a gente quer saber do Ministério Público. Qual será o enfoque e se essa escolha foi feita desse recorte de todo tipo de violência que acontece, né, que a gente tem todo tipo de violência, porque esse tema transversal exatamente sendo discutido na escola. E é isso que a gente quer saber, promotor. Boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite, Arimatea. Boa noite a todos. O Ministério Público, ele está resgatando agora o seu papel de órgão de uma função social. A Constituição de 88, ela otorgou ao Ministério Público a função de ser o guardião da sociedade. Agora, com 2013, o povo veio à rua e disse não à PEC, e convalidou mais ainda o nosso papel. Então, ficar somente no gabinete não é atribuição do Ministério Público. E nós, enquanto núcleo de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, entendemos que a violência, ela tem que ser atacada no seu nascedouro, nas suas raízes. Ficar em persecuções penais, prendendo e soltando o agressor, não é somente esse o papel do Ministério Público. Nós temos que mudar conceitos, valores machistas que estão arraigados em nossa sociedade. A exemplo, Maia, eu digo, até mesmo quando você vê uma criança, quando ela está para nascer, quando sabe se é do sexo masculino, dar a essa criança a cor azul, a cor do universo, é que aquela criança pode galgar o mundo. Já a mulher, a cor rosa, uma cor mais tímida. Então são valores incontidos que terminam disseminando a violência. A ideia é usar a escola como ferramenta de combate ou de prevenção à violência contra a mulher, que acontece dentro da casa dessas crianças e adolescentes? Também, e os valores que estão arraigados nessas crianças, os valores que estão arraigados nessa sociedade, dizendo a essas crianças, a esses adolescentes, a sociedade de um modo geral, que a mulher tem um papel de cidadã, que ela é detentora de direitos, ela é igual, ela tem que... A Lei Maria da Penha veio resgatar esses valores e que a mulher não é propriedade do homem e que eles devem trabalhar lado a lado para a construção de uma sociedade igualitária e justa. É esse o nosso objetivo. Nossa abordagem no primeiro momento, nós temos parceiros dos CREAS, dos CRAs, temos uma equipe multidisciplinar no núcleo, uma equipe de psicólogo e assistente social que fizeram esse levantamento das escolas com maior índice de violência. Essas escolas não foram escolhidas aleatória. O nosso trabalho não é um trabalho voltado tão somente para a violência doméstica, mas como é essa atribuição do núcleo, nós buscamos a esses professores para torná-los multiplicadores, para que eles possam levar aos alunos, chegar até a família e então a gente fazer uma abordagem ampla. Vão surgir temas transversais, vão surgir como já surgiram hoje nesse primeiro momento. E esses temas serão também analisados pelo Ministério Público e cada promotor, dentro da sua atuação, com certeza irá dar a sua contribuição e mostrar que o Ministério Público saiu do gabinete e está cumprindo a sua função social. Arimatea, boa noite. Boa noite, Maia. Eu estou curioso pelo seguinte: Piauí tem 224 municípios e apenas 131 promotores. O telespectador pode fazer uma comparação. 224 municípios, 131 promotores. Assumiram mais 16 esta semana. Não está nesse número de 131, ok. Perto de 150. Quer dizer, é insuficiente. O projeto é elogiável sob qualquer aspecto, necessário. Mas como é que ele pode ser ampliado, levado ao interior? O senhor falou, promotor não pode ficar só no gabinete, só investigando nos bastidores. Mas se não há número suficiente nem para esse serviço, como sair dos gabinetes? Assim, eu queria entender como vai funcionar o projeto para não ficar só naquela fase inicial, a mídia vai, cobre, registra, é muito positivo e depois a ideia vai enfraquecendo, vai ficando raquítica e termina
se perdendo só nas boas intenções. Tá. Nós tivemos essa preocupação, Arimateia. Eu várias vezes vinha a esse programa reclamar da ausência de condições que o Ministério Público não dava aos promotores. Hoje nós temos um Ministério Público de excelência, nós temos dificuldades, promotores no interior temos. Eu, para você ter uma ideia, eu trabalho em Teresina e também trabalho em Simões, que é a 440 quilômetros de Teresina. Agora, eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição. Então, o medo disso é que nós não tínhamos ainda gerar uma falsa expectativa na sociedade. Enquanto o Ministério Público não pudesse dar esse verdadeiro amparo, ouvir, dar atenção a essa vítima, nós ficamos meio tímidos e agora nosso projeto é para valer. Nós estamos numa fase experimental, inclusive esse projeto foi ideia do Piauí e nós apresentamos a nível nacional porque eu fui secretário da Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e nós lançamos essa ideia que foi encampada e já está sendo divulgada em vários estados. Nós aqui apenas estamos caminhando para dar essa resposta e nós integramos ao Grupo Nacional. Os promotores, hoje eu estive também, eu quero chamar a atenção, na aula inaugural do Instituto Federal, no projeto 1000 Mulheres. E o IFE também tornou-se nosso parceiro e mostrou que esse projeto está também em vários municípios. O que é que nós queremos? Nós queremos sensibilizar a administração superior do Ministério Público, levar essa nossa semente para que leve aos colegas, para que a gente possa interiorizar também a Lei Maria da Penha, para que em parceria com toda a sociedade civil organizada, com as escolas públicas estaduais e municipal, a gente não deixar esse projeto ficar somente no início. Nós queremos levar até o final. É o nosso objetivo. A nossa semente foi plantada e com certeza ela vai crescer e dará bons frutos para a sociedade. Eu faço projeto em escolas públicas, principalmente, há 5 anos. A dificuldade que a gente tem quando se resolve abordar um tema transversal tão importante e necessário como a questão da violência é que você termina fazendo diagnósticos que você precisa dar encaminhamento a eles. Há casos extremos de violência ou ameaças, enfim, você faz um diagnóstico. De posse desse diagnóstico, o que fazer? Quer dizer, como é que o Ministério Público pensa em encaminhar os casos mais graves como o Ministério Público mesmo, porque vocês vão acessar uma zona de perigo e de muitas denúncias. O que vocês vão fazer com elas? Nós queremos trabalhar. Isso nós fizemos previamente parcerias. Hoje, a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher do Brasil, eu digo sem sombra de dúvida que o Piauí é a melhor organizada. Nós temos parceria com a Defensoria Pública. Se tratar de uma denúncia privada, nós iremos encaminhar e com certeza as defensoras saberão receber essa mulher. Se nós tivermos o problema de abusos sexuais, estamos junto ao Sanvis, nós temos parceria com o CRAS, com os CREAS, nós temos parceria com uma Coordenadoria Pública Municipal de Políticas para as Mulheres. A Assembleia Legislativa já encampou nesse projeto. Nós temos a intenção, Arimateia, de tornar esse tema violência doméstica no primeiro momento como necessário e obrigatório nas escolas. Então, é um trabalho que nós vamos tentar paulatinamente utilizando-se desses parceiros e cobrando dos gestores públicos, políticas públicas, cobrando a melhoria das casas-abrigo. Nós temos intenção e vamos fazer um manual de auxílio tanto à polícia civil como à polícia militar para que saibam fazer corretamente essa abordagem a essa mulher vítima de violência, para que nós não fiquemos apenas na divulgação de dados sem concretizar essas ações. Claro. Recentemente, eu vi na mídia o caso daquele jovem que matou a mulher e fiz 2 leituras. Qual deles? Que matou e se matou? O recente, sim, isso. Foi isso, aqui na Zona Sul de Teresina. Isso. Aí eu fiz 2 leituras daquele acontecimento. A primeira leitura é que hoje o Ministério Público tem um cadastro de todas as mulheres que foram vítimas e que procuraram o Ministério Público. Essa vítima nunca tinha procurado o Ministério Público. Nós temos o trabalho de quando acontece a gente acessar e saber. Com certeza essa violência ela não aconteceu diretamente do homicídio.
houve o silêncio. E é por isso que nós trabalhamos sempre. Não silencie, denuncie. Porque os vizinhos relataram, só complementando, os vizinhos relataram que o casal não costumava brigar nem discutir. Teria sido um rompante diante do final do relacionamento, que não havia um histórico de conflito. Eles até ficaram chocados. Eu não acredito nisso. A violência ela não acontece assim. A violência doméstica, pela nossa experiência, ela começa com xingamento. Eu queria saber, pronto, você tocou num ponto que é exatamente a minha pergunta. Qual é a participação das famílias no projeto? As crianças podem ser sensibilizadas, esses novos valores podem ser discutidos, debatidos, mas se as famílias não participarem, quando eles chegam em casa, os pais, muitas vezes sem grande instrução formal e com valores culturais arraigados, desfazem todo o trabalho de sensibilização. Eles vão ser chamados às escolas, qual é o papel deles? A ideia, só complementando, é que esses alunos interfiram num processo de violência que já foi iniciado, ou que se não foi iniciado, eles possam, a partir da informação, colaborar para que não comece, ou que eles sejam cidadãos que no futuro não cometam esse tipo de violência. Tudo e mais alguma coisa. Na medida em que você faz essa abordagem aos professores, que ele conscientiza esses estudantes, que eles sabem as causas, a violência, como ela pode acontecer, eles estarão de olho. Não sei se acontece com você, mas até eu, quando estou com minha filha dirigindo, que eu às vezes avanço o sinal, ele diz, olha meu pai, você avançou aquele sinal. Então a gente acredita muito nesse poder. E além de nós transformarmos essa mentalidade desses estudantes, nós saberemos que eles, na pior das hipóteses, saberá denunciar. Não irá silenciar. A ideia então talvez seja denunciar, porque interferir no processo é quase impossível. A intervenção dele como filho fica assim meio complicado. Até porque ele se vulnerabiliza também. No caso de violência, eles já passaram da fase dos filhos copiam os pais. Se eles têm um exemplo, que é o que o senhor citou, se eles têm um exemplo de violência em casa, é claro que eles já foram contaminados com esse tipo de violência de alguma forma. Ou de se tornarem violentos, ou de ficarem traumatizados, ou desenvolverem algum distúrbio, enfim, tem N consequências, né? Mas nesse caso aí... A gente muda, eu acredito muito que a gente É um processo. É um processo. E haja qualificação, que é a preocupação da abordagem desses temas transversais. Às vezes, em cada processo em que eu atuo, eu sempre faço uma análise de cada caso. E, pasmem, todos os casos daqueles que já agrediram, tiveram exemplo de agressões na família. Sim. E aí, parece que aquilo para ele passa a ser uma verdade, aquilo passa a ser uma coisa comum. Mas só concluindo aqui em relação ao caso que eu citei, aí disseram, não, a família ouviu o grito e a briga daquele casal. E só depois do silêncio é que alguém subiu até a telha e viu o casal morto já. Ora, se a sociedade viu, a sociedade não interviu, ao menos para chamar a polícia, aqui ainda prevalece aquela coisa, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando mete, sim, porque quando você agride a mulher, você agride a família inteira, você agride a sociedade. Então o que a gente quer levar é esse nível de conscientização para que a gente possa estar unido no enfrentamento a essa violência, que já é um caso de saúde. Às vezes é preciso um caso histórico extremamente radical, o senhor deve conhecer a literatura sobre violência, que foi o que aconteceu em Nova York, quando a enfermeira foi atacada na rua na década de 70 para 80 e foi atacada, depois ela conseguiu fugir e ao se aproximar do apartamento ela foi novamente atacada e todos os vizinhos ouviram e viram, mas eles achavam que era um assunto no qual eles não deveriam intervir e depois o caso foi relatado no The New York Times, causou uma repercussão mundial e a partir daí a sociedade americana começou a interferir mais diretamente nos casos de violência, porque todo mundo viu e ouviu e ninguém fez nada. Ainda acontece assim mais ou menos aqui? Acontece, sim, demais, acontece, né? Muito, não quer. Às vezes nós temos dificuldade. Até porque a violência está banalizada, as pessoas terminam sendo indiferentes a ela. Acontece tanto, de maneira tão brutal, e se vê tanto, e a abordagem muitas vezes é
tão equivocada, algoz, que ela termina sendo banalizado. A gente muitas vezes se torna, até pedir desculpa pelo parêntese, mas Não, a sensação, e aí eu queria a sua opinião, não é que a gente se torna insensível àquilo, né? Aquilo começa, se a gente vê tanto que a gente acha que é mais um caso. Para você ter uma ideia, a dificuldade que a gente tem nas testemunhas oculares. Às vezes as testemunhas são os policiais que já chegaram depois, porque eles você viu, você não, ninguém quer ser testemunha, porque acha que aquilo não se resolve e você às vezes tem dificuldade de fazer a instrução desse processo. Então, tudo isso está sendo levado à discussão com a equipe multidisciplinar, com os professores, vai ser levado. Eu agradeço, olha, vocês não sabem o quanto eu gosto do papel da imprensa nesse nosso projeto, porque isso divulga. Esse momento nós já estamos dando tanto esclarecimento e muitos às vezes se preocupam. Quando você diz, aumenta a demanda de processo, que venham os processos. Que venham os processos. Com certeza nós iremos trabalhar diuturnamente para resolver preventivamente e também resolver de forma repressiva, se necessário. Muito obrigada, promotor. Por esse esclarecimento tão importante, né, promotor Francisco, está esclarecendo a gente e chamando a atenção para que você deve interferir em casos de violência e interferir de maneira a denunciar. E essas denúncias, elas podem ser anônimas, existe todo um processo de você não se expor, mas de você interferir para o bem na realidade. Eu particularmente torço para que essa abordagem seja, acima de tudo, qualificada, isso eu não tenho dúvida, partindo do Ministério Público, e que se avance em relação a outros tipos de violência e que não se faça o foco só na violência, que se aproveite que vai discutir a violência para falar de afetividade, que é isso que a gente está precisando, principalmente nas escolas. Fazer o contraponto, né? Senão é um bombardeio de violência, a criança, o aluno já sai com a adrenalina da violência na cabeça. Sempre fazer o contraponto, 30% do tempo dessas palestras, que é o contraponto de falar de afetividade, de falar do bem, que é para sair com essa ideia fixa na cabeça que esse é o caminho. Muito obrigada. De nada, só para concluir, eu quero dizer que em caso de denúncia nós temos o 180, que é o Disque Nacional, pode se ligar. O NUPEVID funciona na Rua Gabriel Ferreira, número 155, por trás do IFE, antiga Escola Técnica, e o nosso telefone é o 3221-1902. Liguem, se você não quiser que seu nome seja exposto, nós mantemos o devido sigilo, iremos atuar e a nossa equipe saberá intervir da melhor forma para resolver cada caso concreto. Obrigada. O senhor continua conosco.